Um pouquinho, até já um pouquinho mais. Mais gente aí. Sabe? Isso, né? Ah, tá aqui, na vida tá ali, né? Deixa aqui, mostra, deixa aqui igual. Bem, irmãos, mais uma vez é bom estarmos juntos, né? Amém. Juntos na casa de oração, juntos nesse tempo, sobre a curtida culto a Deus. Né? Nós vamos conversar algo, irmãos, muito simples, isso é. Eu acho que é simples falar, né? Mas quando se trata do viver, o próprio tema em si vai dizer para nós, tá? Vamos conversar sobre o seguinte tema: um milagre chamado igreja. Um milagre chamado igreja. Amém? O que nós entendemos pela palavra milagre? E é milagre? Uma coisa que pra gente é impossível. Uma coisa que pra gente é impossível. O que mais podemos falar sobre milagre? Milagre é algo que você está esperando e você alcança, né? Algo que se alcança. Pegando as duas frases, para a gente não falar demais, tá? Como associar as duas frases ao tema de hoje? Um milagre chamado igreja. Eita, Eu sou um milagre. eu sou um milagre. Deus me colocar aqui de pé é um milagre. Agora vamos pensar um pouquinho sobre esse milagre chamado igreja. Tá? Todos nós aqui, de alguma forma, estamos muito associados à nossa igreja. Faz muito tempo, né? Só que eu conheço alguns de vocês, né? Tem tanto tempo que a gente está militando nesse negócio, né? É uma casa de oração ali, outra casa de oração aqui, é culto de madrugada, é culto de manhã, é culto à tarde, culto à noite, culto nas casas, culto no monte, culto no vale, é culto em todos os lugares. E a gente não vai falar de culto hoje. A gente vai de um milagre chamado igreja. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho então. O primeiro texto que eu sei que nós lemos é o texto muito conhecido, João 3,16. É ali que nós vamos começar a entender esse texto. Todos devem conhecer de cor. Porém, mesmo sabendo de cor, é bom a gente ler a palavra de Deus. E nós vamos perceber aqui um milagre chamado igreja, ou pelo menos o início desse milagre. Amém? João 3,16. Alguém leia, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebem que nesse texto a palavra igreja não aparece. Aparece aí a pessoa central do milagre, que é Deus, né? Nós ouvimos, né, dizer que o milagre é algo que a gente não pode fazer, é impossível para nós, né? É isso? Isso. Então, quem é a pessoa central desse texto? Deus. Amém? E aí mostra que Deus amou quem? E aí é importante nós notarmos que para o milagre de igreja acontecer, Deus não amou a igreja. Deus amou o mundo. E quando se trata então do mundo, é necessário a gente entender que esse mundo são todas as pessoas que já existiram, que existem e que ainda existirão. Amém? Deus amou o mundo. E é importante nós entendermos qual era e qual é a situação do mundo. Qual era a situação do mundo e qual é a situação do mundo? Porque nós sabemos que hoje a Bíblia diz que a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Então, quando se trata de mundo aí, se
trata dessa visão geral sobre o mundo, né? Geral mesmo, não é só a questão terra, mas a questão conceitos, né? A igreja tem um conceito diferente de ser. Mas vamos lá, abra a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 5. Aqui a diferença de Romanos capítulo 5 para João capítulo 3 é que no capítulo 5 de Romanos, a carta que Paulo está escrevendo, ela já é uma carta para a igreja em Roma. Paulo está escrevendo uma carta para ensinar os irmãos que estavam em Roma. Ok? Entendeu, Samara? Vamos lá. Alguém leia, uma outra pessoa leia Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebe aí que Paulo agora escreve que Deus prova o amor dele para conosco. Aí não quer dizer que Deus amou só a gente. Não podemos nos esquecer que Deus amou ou seja, amou o mundo. Só que quando Paulo escreve esse texto, ele está falando que Deus prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, quando ele diz éramos, ele está dizendo de um período em que todos estávamos presos ou mortos no pecado. É por isso que Romanos capítulo 3, gostaria que outra pessoa lesse versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Percebe? Essa é a condição geral do mundo. O mundo é formado, infelizmente, por pessoas que pecaram. E essas pessoas estão destituídas ou separadas da glória de Deus. Só que voltando então à ideia do capítulo 5, versículo 8, Paulo está escrevendo, Deus prova o amor dele para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aí a gente dá um passo então. A igreja, irmãos, ela não é formada por brasileiros e argentinos. A igreja é formada por pessoas de todas as nações, entre elas brasileiros e argentinos. Mas temos que entender que pessoas de todas as nações fazem parte da igreja. Não são todas as pessoas de todas as nações, mas pessoas de todas as nações. De uma forma resumida, quais são as pessoas que fazem parte da igreja, né? De uma forma resumida, vamos lá. No capítulo 10 do livro de Atos, nós encontramos uma resposta básica sobre essa pergunta. Quais são as pessoas que fazem parte da igreja? Lembram que o primeiro versículo lido foi João 3,16. Deus amou quem? O mundo. Logo, quando Pedro está fazendo um discurso lá na casa de Cornélio, ele chega e diz as seguintes palavras, Atos 10. Todos acharam? Versículo 34. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Ou Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é do continente europeu, se é do continente asiático, se é do continente africano ou americano. Não importa se é rico, se é pobre, se é culto, se não é culto, se é patrão, se é empregado, se é homem, se é mulher, se é pai, se é filho. Deus não tem acepção de pessoas. Isso próprio está em João 3,16. Deus amou o mundo. Para Deus, Ele não escolheu esse eu vou amar, esse eu não vou amar. Ele amou o mundo. Vamos continuar esse texto aqui. Porém, mesmo Deus não fazendo acepção de pessoas,
Infelizmente, isso não faz com que as pessoas agradem a Ele. O que faz as pessoas agradarem a Deus? Versículo 35. Mas que lhe é agradável aquele, olha bem, que em qualquer nação, ou seja da Judéia, seja de Jerusalém, seja de São Paulo, seja da Paraíba, seja de que nação for, de que cidade for, de que estado for, qualquer pessoa que teme a Deus e faz aquilo que é justo, essa pessoa agrada a Deus. Amém? Posso continuar? Qual é o nosso tema mesmo? Um milagre chamado igreja. Vamos continuar então. Para uma pessoa temer a Deus e fazer o que é justo, ela precisa de pelo menos uma palavra. Uma palavra. Lembra lá de Romanos 4, de Hebreus 11, versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que a pessoa que se aproxima de Deus, isso é, uma pessoa de qualquer nação que se aproxima de Deus, crê que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então qualquer pessoa de qualquer nação pode agradar a Deus, mas precisa ter fé. Amém? Precisa ter fé. Aí quando a pessoa tem fé, guarda isso aí, lembra? Vamos associar, sem correr demais, mas a gente precisa associar bem essa parte do texto. Vou citar mais uma vez Atos. Deus não faz acepção de pessoas, mas para Ele é agradável qualquer pessoa de qualquer nação que teme a Ele e faz o que é justo. Guarda essa expressão faz, tá? Essa palavra faz tem a ver com obras, fazer, ação. Ok? Agora vamos lá. Abra Romanos 10. Romanos capítulo 10. Aqui tudo faz parte do processo do milagre chamado igreja, tá bom? Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem e ouvir o quê? Então é importante agora que a gente destaque o seguinte: para uma pessoa ter fé, uma fé que vai resultar em algo que agrada a Deus, ela não tem que ouvir a palavra de homens, ela tem que ouvir a palavra de Deus. Amém? Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que Deus espera que essa palavra crie em nós? Uma fé que resulte em ações que agradem a Ele. Amém? Uma fé que resulte em ações que agradem a Ele. Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Eu sei que quando eu cito Êxodo 20, quem sabe nunca vai se esquecer, né? E tem tudo a ver com os 10 mandamentos. Só que nesse momento nós não vamos precisamente ler os 10 mandamentos. Os irmãos fecharam? Vamos lá. Quando Deus falou os 10 mandamentos, Deus falou os 10 mandamentos, gente, em um ambiente impactante. Deus falou os 10 mandamentos em um ambiente que causou susto na turma. Olha o versículo 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de
Medo. Retirou-se, pôs-se de longe. O povo fez o quê? Ele tremeu de medo e se retirou. Com isso, o que o povo disse a Moisés no versículo 19? E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. A fé vem? O povo estava ouvindo quem falando? Eles estavam ouvindo Deus falar. Só que o ambiente foi tão forte, foi tão impactante, trovão, relâmpago, que o povo achou que ia morrer. Mas eles não acharam que ia morrer do trovão, não. Ele não foi esse trovão matar a gente, não. Ele falou assim: ó, não fale Deus, a gente vai morrer. Se eu tiver medo de ouvir a voz de Deus, gente, como que eu vou ter fé? Se eu tiver medo de ouvir a voz de Deus, como que um dia eu vou poder agradar? Aí, eu gostaria que nós agora fosse lá na nossa mente imaginar esse cenário aqui, tá? Porque é assim que se estuda a Bíblia. Tem que pensar. Imagina um cenário. Nos nossos dias, não faz muito tempo não, vai ficar mudando aqui onde mora, teve um dia assim, teve uns trovão, uns relâmpagos fortes. Não faz muito tempo, né? Faz quanto tempo? Vocês ouviram, né? Para alguém, lembra que o diácono Renan falou da mensagem lá em Terezinha, que parecia que eles estavam voltando? É como se fosse um impacto. Então imagine só, naquele ambiente, trovão e relâmpago, fogo. Dá para imaginar? Não foi isso que causou medo no povo, foi Deus. O povo teve medo de ouvir a voz de Deus. Mas por que o povo teve medo de Deus? Olha lá, hein? Quem Deus amou? E por que o povo teve medo de Deus? Olha porque o povo teve medo de Deus. Gênesis 3. Amém? Acharam? Versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz de quem? Está fraco. Então, ouvindo a voz de quem? Deus. Que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. O que levou Adão a ter medo da presença de Deus? Foi trovão? Foi relâmpago? Não, foi o pecado. O que levou o povo a ter medo de Deus no Monte Sinai não foi o trovão, mas foi o mesmo pecado que estava em Adão, que estava também neles. Amém? Vocês imaginem então, se não for um milagre da parte de Deus, como que nós seremos transformados em igreja? Amém? Vamos agora para outra parte. Não entendemos até aí? Deus amou quem? O mundo. Mesmo o mundo tendo pecado, mesmo o mundo tentando se esconder de Deus, Deus amou o mundo. Só que Deus amou o mundo e tomou uma atitude. A atitude foi dar Cristo pelo mundo. Amém? Agora, como o tempo é curto para detalhar demais, a gente lê um texto referente à morte de Cristo em Gênesis e um texto sobre a morte de Cristo em Apocalipse.
para a gente trabalhar agora como que essa igreja é formada. Gênesis 3 ainda, vocês não podem esquecer disso, tá? Gênesis 3, 21. Pois fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso aqui representa o sacrifício que Deus fez para tirar a nossa nudez. Aqui, essa veste aqui representa Cristo. Vocês podem perceber que eles fizeram a veste, mas a veste que eles fizeram não foi suficiente para eles ficarem na presença de Deus. Esse texto aqui é um texto que mostra a ação de Deus para tirar a nossa nudez. E essa nossa nudez era tirada através do cordeiro. Por isso que aqui é vestes de vestimentas de pele. É pele de animal, é pele de cordeiro. Aqui nesse texto, Deus fez o sacrifício de um animal. E esse sacrifício representa o sacrifício de Cristo. Em favor de quem? Não é de Adão e Eva aqui? Mas Deus amou quem? O mundo. E Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Aqui nós temos, por exemplo, um filho, outro filho, outro filho. Não é verdade? Então, Deus amou os nossos primeiros pais, nos amou e vai amar a geração que ainda vai amar, não, já ama a geração que vai chegar. Já que nós sabemos quando chegar a última geração. Mas Deus amou o mundo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Esse texto aí várias vezes com vocês. Estou indo de novo hoje. Quero ler mais umas 500 vezes. Apocalipse 13. Os irmãos acharam? Versículo 8. E todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Por isso, Gênesis 3, 21. Então Deus amou o mundo. E esse mundo só pode ser salvo pelo amor que Deus tem pelo mundo e pelo fato de Ele ter dado Jesus por amor ao mundo. E nós entendemos que Cristo morreu desde a fundação do mundo. Amém? Então vamos lá agora. Já que Ele amou o mundo, e todos nós somos, por natureza, pecadores, quem pode salvar a si mesmo? E aí entra uma parte muito importante do assunto da igreja, irmãos. A gente precisa entender que no plano de salvação, nós não podemos salvar uns aos outros. Só Deus salva por meio da pessoa de Cristo. Mas no plano de salvação, a gente se torna cooperador da salvação um dos outros. Amém? Presta atenção. No plano de salvação, eu não posso me salvar. Vocês não podem se salvar. Mas no plano da salvação, a gente se torna cooperadores da salvação uns dos outros. E como que a gente se torna cooperador, meu Pai eterno, da salvação? Eu queria entender o versículo que fala assim: e adorarão todos que não estavam escritos. É porque esse aí se refere à besta, né? Se refere à besta. A besta. Todas as pessoas que na realidade, eu vou tentar resumir tua pergunta, tá? Todas as pessoas que hoje estão vivendo uma vida de adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus, essas pessoas não estão
com o nome escrito no livro da vida. Então é outras pessoas. Por isso que essas pessoas não estão com o nome. Entendeu? Agora, dentro de uma teoria, né, bíblica, quais são as pessoas que estão com o nome escrito então? Já que, olha isso aqui, Júnior, já que as pessoas que adoram outros deuses, isso hoje, adoram ídolos, adoram uma escultura, adoram a si mesmo, adoram o dinheiro, essas pessoas não estão com o nome escrito no livro da vida. Amém? Então hoje, quem é que está com o nome escrito no livro da vida hoje? Isso é sério. Isso é muito sério. E vou responder essa pergunta aí no Bíblia, que é melhor que correr, certo? Não adianta correr, porque o tempo é curto, mas a gente tem que usar o tempo da melhor maneira possível. Presta atenção. Dentro do Ministério Adventista da Promessa, pode ter essas pessoas que você vai ler agora. Dentro do Ministério Adventista da Promessa. Ok? Mas não só nesse ministério, mas em todos os ministérios podem ter pessoas que estão exatamente no que você vai ler agora. Elas acham que estão adorando a Deus, mas elas não estão. Quais são as pessoas? Marcos capítulo 7. Meu Pai. Por isso que a formação da igreja é séria. Marcos capítulo 7. Amém? Vocês acharam? Lembro que as pessoas que porventura adoram a besta não estão com o nome no livro da vida. Só que quando se trata de adoração, é tudo. Tá? Marcos 7, acharam? Versículo 6. Respondeu-lhes Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Então toda pessoa que vem aqui e louva a Deus, adora a Deus só com os lábios, mas o coração está longe dele, não está com o nome da Bíblia. É duro, né? Não vai falar na casa dos outros? Não vai falar na casa dos outros, né? Mas limpa a nossa casa primeiro. Versículo seguinte: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui já é outra parte, ó. Em cima, o povo honra somente de lábios, e já na parte de baixo, a pessoa ensina só mandamentos ou doutrina de homens. Deu para entender? É tanto o doutrinador como quem pratica. O doutrinador ensina a doutrina de homens, e o que pratica a doutrina de homens. Produz uma falsa adoração. Então, por exemplo, eu não vou ser detalhista, tá? Mas alguns anos atrás, por exemplo, muitos irmãos de todos os ministérios, inclusive desse, não tinham televisão de jeito nenhum. Tá? Não tinham televisão nenhum. Não. Se tivesse uma TV na casa de alguém entrasse nessa casa, não ajoelhava. A TV está desligada. Basta se tivesse ligado, então, misericórdia. Então, veja bem, presta atenção, irmãos. O irmão Val está usando ali o aparelho, né? Então, imagine só: tudo quanto é coisa visível é fácil você tirar dos olhos dos homens. Você esconde na roupa, você põe embaixo da cama, entendeu? Você fecha a porta do quarto com chave, ninguém entra. E são coisas, aparentemente, que são coisas perceptíveis aos olhos humanos. Você tem TV, eu não tenho. O fato de você ter ou não ter, nossa irmã toda minha, faz de você uma falsa adoradora.
Eu sou verdadeiro, que eu tenho que ver. Entendeu? Quer dizer, é muito fácil eu obedecer ao mandamento de homem. Não terás televisão. Isso é mandamento de homem. Eu não estou dizendo que é errado ou que é certo, mas é muito fácil obedecer esse estatuto. Não terás televisão. Agora, lê esse estatuto aqui, ó. Mateus 5. Jeová, misericórdia do Tiago. Se eu for baixar o texto aí. Mas era pecado porque ele tem prejuízo. Eu estou dizendo, a questão não era que era pecado ou não é pecado hoje. A televisão em si nunca foi pecado. O problema é o homem. Entendeu? Porque até hoje, até abuso ainda se dá. Vamos lá, irmãos. Como é fácil, né? É o seguinte, ó, a gente obedecer o mandamento, Mateus 5. É muito fácil obedecer o mandamento que é perceptível aos olhos humanos. Entendeu? Captou a mensagem? Não. Quer dizer, tudo que o homem pode ver é muito fácil. Mateus capítulo 5. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quem é que vai lembrar disso? Quem é que vai saber que está na tua mente? Só tem duas pessoas: você e Deus. Dependendo do caso, a pessoa que está contra você. Aí está dizendo o seguinte, versículo seguinte, ó: deixa diante do altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Já viu fazer isso alguém? Misericórdia. Esse mandamento aqui, irmãos, é um mandamento que está mandando você, ó, tomar uma atitude baseada numa lembrança. Você se lembra que tem um tempo contra você. A atitude qual é? Não oferte, Tiago. Eu não quero a tua oferta primeiro. Eu quero você primeiro. Então o que eu quero de você? É que você vá lá e conserta tratar com o seu irmão. Porque para mim, a sua comunhão com ele é mais importante que o seu hino cantado no templo. Porque o hino que você canta, Tiago, todo mundo pode ouvir, mas o teu coração só eu escuto. Está entendendo? Agora, veja como é um milagre chamar de igreja nessa hora, irmãos. É Deus colocar na gente um sentimento tal que aquilo que a gente é mais importante do que a gente faz. Então, ser verdadeiro não é algo que nasce de fora, nasce de dentro. Amém? Algo de dentro. Logo, uma pessoa que não reconcilia com o irmão, ela pode cantar na igreja? Pode. Ela pode ofertar na igreja? Pode. Ela pode não ter televisão? Pode. Mas quando Jesus voltar, o que acontece com ela? Ela não faz parte da igreja. É um sepulcro caiado. É um sepulcro caiado. Agora, o milagre chamado igreja é tão profundo o negócio que aqui não nem deve diante do assunto. Vamos tentar agora imaginar o seguinte. Aqui nós estamos em 9 pessoas? É isso mesmo? Imagine Deus pegando nós aqui, e transformando em uma pessoa só. Isso aqui, 9 pessoas. Para ele mexer naquilo que vocês gostam, naquilo que eu gosto, para pegar e falar assim, ó, olha, o que vocês gostam, para mim que menos importa agora. Eu quero imprimir em vocês, eu quero colocar em vocês o que eu gosto. Imagine só, vamos imaginar aqui numa simbologia toda minha, que aqui tem 4 que gostam de quiabo, 5 que não gostam. Deus fala o seguinte: eu não quero saber o que vocês gostam e vocês não gostam. Eu quero que vocês deixem de comer quiabo e passem todo mundo a comer giló. Porque é o que eu gosto. É o que eu gosto. Aí, meu Deus, mas eu não gosto de giló. Tiago,
É o que eu quero, Tiago. Eu falo, Deus, não é possível. Aí ele fala, Tiago, milagre, para você é impossível você gostar de Jó, mas para mim é possível eu transformar você ao ponto de Jó passar a ser a coisa mais gostosa na sua vida. Isso é um milagre, gente. É mudança de gosto E hábito. hábito. Só que não é só gostar, tem aquilo que você pensa. Aquilo que eu penso. Deus fala assim, ó, não quero mais saber da mente de vocês, eu quero que vocês pensem o que eu penso. Mas não é só gostar e não é só pensar. Deus vai trabalhar no sentimento. Senhor, eu sinto que não dá. Deus fala, calma, não é o que você sente, é o que eu sinto. Aleluia, glória a Deus. Isso é um milagre tremendo, amados. É um milagre tremendo. Deus pegar pessoas de todas as personalidades, de todos os sentimentos, de todos os níveis culturais, de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos e línguas, e transformar bilhões de pessoas em uma só. Não é 9. Abel foi o primeiro que morreu. Numa linha lógica, quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram, quando eles voltaram. A Bíblia diz claramente isso. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Abel vai ressuscitar primeiro. Só que o último que morreu, ou que morrerá até o dia da volta de Cristo, vai ressuscitar primeiro junto com Abel. Todos. Quantas pessoas já estão sepultadas pela volta de Jesus? Imagina o rebuliço que vai dar nessa terra. Só que depois, todos que estiverem vivos serão transformados e subirão juntos. É por isso que não tem separação na igreja, irmãos. Se você não me ama, se eu não amo você, nós dois estamos fora da igreja. Não tem divisão na igreja. Se eu não te amo, eu estou fora. Se você não ama, você está fora também. Agora, se você me ama, você está dentro e eu posso estar fora se eu não te amar. É por isso que Deus amou. Agora, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o grande milagre é essa metamorfose, essa mudança que Deus faz em pessoas. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu amo todos vocês. O irmão acabou de dizer, eu amo todos vocês. Amém? Mas agora imagine só, Deus amou o mundo, Deus não amou a igreja. E se eu não amar vocês, e se vocês não me amarem, ou seja, se nós não nos amarmos como igreja, como vamos amar as pessoas do mundo? E como o mundo poderá vir para a igreja se o mundo não for amado por nós? Aí você vai dizer, mas pastor, quem ama o mundo é Deus e não eu. É por isso que a igreja não sou eu. A igreja é a unidade de pessoas em Cristo. Aí Deus amou o mundo. Então o mundo precisa conhecer o amor que Deus tem por ela através da igreja. O mundo precisa conhecer o amor de Deus, tá? Através da igreja. Então essa igreja é uma unidade de pessoas que receberam o amor de Deus em suas vidas. Amém? Esse é o grande milagre. Aí para isso acontecer, então vamos agora resumir essa parte final aí que nós temos 10 minutos. Para isso acontecer, olha lá, está em
Salmo 139. A gente vai fazer uma avaliação aqui, ou seja, uma comparação, não uma avaliação, mas uma comparação do que Davi fala nesse salmo. E a gente leva então para o lado espiritual depois. Os irmãos acharam Salmo 139? Amém? Versículo 13. Pois criastes, Salmo 119, 139, versículo 13. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Para aí. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, o meu interior, o meu ser, toda a minha estrutura de órgãos, rins, pulmão, tudo o Senhor fez. Tudo. E o Senhor me formou aonde? No ventre de minha mãe. Imagine você, filho, se eu mal vim aqui. Imagina quando Deus começou a fazer você, formar você no ventre de sua mãe. O que Deus usou foi uma semente que Deus deu para ele. Você já estudou um pouquinho sobre o nascimento. Então Deus deu uma semente para ele, e na semente que Deus deu para ele, que foi plantada no terreno fértil de sua mamãe, Deus começou a formar você. Olha quem você é hoje. E da mesma forma que Deus formou você, formou a cada um de nós. Mas olha o versículo 14. Eu te louvo, porque de um modo terrível. Esse terrível é uma forma, assim, é uma coisa que não dá para se explicar. É uma coisa impactante e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Meu Deus do céu. O que Davi está falando aqui? Davi, pai, eu entendi que eu fui formado no ventre de minha mãe. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi quem tu és. Eu comecei a entender as tuas obras. E as tuas obras são muito conhecidas. Elas são maravilhosas. Mas ele está falando de quê? Ele está falando da formação física dele, do ser humano. Agora, o ser humano, quando nasce, guarda isso aí, viu? Nesse processo de criação, Evangelho de João. O ser humano, quando nasce, nesse processo de criação, João capítulo 1. Vamos aí falar dos dois pontos agora. Versículo 12. No entanto, a todos os que o receberam, João capítulo 1, versículo 12. No entanto, a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascimento físico, ainda que ele tenha a participação plena de Deus, ok? Ele tem ação humana. O homem dá a semente e a mulher é o terreno fértil. Nascimento espiritual não tem ação humana. É ação 100% divina. O que acontece então? João capítulo 3. Versículo 6. Porque é nascido da carne, mas é nascido do Espírito, é Espírito. Então o que acontece? Essa tradução é o seguinte: o que é gerado por pais humanos trazem em suas vidas princípios
humanos, mas o que é gerado por Deus traz em sua vida princípios divinos. Amém? Ou seja, a natureza divina nos é outorgada, ou nos é concedida. Nos é concedida por Deus através do novo nascimento. Amém? Vamos finalizar com Hebreus. A gente continua em outro momento. Hebreus capítulo 12. Deixa eu olhar assim. Eu disse fechar com Hebreus, mas a gente vai fechar com Pedro, tá? Hebreus 12, né? A gente abre Pedro também, ok? Podemos ver? Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Versículo 10. Aqueles nossos pais humanos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus nos corrige, Ele nos corrige para que possamos participar da santidade dele. Amém? 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Vocês acharam?